Fala galera, boa tarde para todos vocês. Estamos aqui novamente numa live que eu não esperava fazer. Nós vamos falar um pouco sobre o fechamento do mercado americano, mostrar para vocês a minha análise do o que aconteceu hoje. Embora nós não tenhamos nenhum dado macroeconômico para debater, para comentar, para analisar, o mercado americano está bem diferente, né? Essa semana já começou bem diferente. Há 2 semanas atrás nós tivemos um pregão muito semelhante a hoje, em que as empresas de tecnologia caem e as empresas small caps, empresas de valor, empresas pagadoras de dividendos operam em alta, né? Pregão positivo. E me parece que é uma rotação, né? O que a gente chama de rotation, que é a rotação saindo de alguns setores, principalmente aqueles que geraram lucros muito grandes ao longo do ano, e a saída desse recurso desse setor vai para outros setores que ainda estão para trás, né? Até eu estava fazendo agora uns stories ali no Instagram, acabou de chegar aqui a minha última aquisição, computadorzinho novo. Fazia muito tempo que eu precisava comprar um notebook. O meu já estava ficando velho, né? 10 anos de idade. Tem que trocar, né? E a diferença é impressionante. Impressionante peso, né? E outras coisas também. Para quem não me acompanha nas redes sociais, pô, você tá perdendo, né? Enfim, vamos falar aqui sobre cenário macro e também sobre mercados. Deixa eu deixar ele carregando aqui, para depois eu usar ele e a bateria vai estar cheia. Bom, vamos lá. Então vamos falar sobre os mercados, tá? A gente teve um dia bem atípico hoje, para quem está acostumado a acompanhar a Nasdaq, que Nasdaq só sobe, 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 sobe. Temos uma movimentação um pouco diferente, discrepante, e eu acho que faz sentido a gente acompanhar, tá? Então, falando aqui do mercado americano, nesse momento, o S&P caindo 0,35, Nasdaq 1,24. Como assim Nasdaq caindo, Igor? Eu achava que Nasdaq só subia. Pois então, tudo que sobe cai, tudo que cai um dia sobe. Aparentemente, o mercado hoje está deixando de lado as empresas de tecnologia e está comprando outros setores. Engraçado, né? Russell subindo, olha como a disparidade dos setores dos índices americanos. S&P 500 cai 0,40, Dow Jones de lado, Nasdaq 1,20 e Russell sobe. É uma salada de frutas, né? E hoje foi um dia que não teve nada muito relevante para a gente acompanhar. Ah, o índice de atividade das empresas do Fed de Dallas melhorou, tá? Ele saiu de 29 para 23 negativo. Tá, tudo bem. Isso não fez preço no mercado, tá? Olhando aqui para o mercado brasileiro, ele também sentiu uma pauladinha hoje, tá? Mercado brasileiro caindo, especialmente as small caps. O índice Small 11 está caindo 1,69. Essas bolinhas, esses quadradinhos vermelhos aqui, eles significam que o mercado brasileiro está em leilão de fechamento. Então, caindo 1,70 e o Ibovespa caindo bem menos, 0,63. Então, muitas dessas empresas small caps que surfaram uma alta muito boa nos últimos meses estão corrigindo hoje. É apenas isso, tá? Então, eu lembro de ter comentado com os membros, eu fiz um trade bem rapidinho entre aqui Small 11, que eu comprei lá nos R$ 96, acabei soltando ali pelos 100, 101, deu para fazer uns 5%. Andou bem mais do que eu imaginava, né? Andou 15, 16% e agora está corrigindo um pouco. Eu acho que é uma correção muito saudável, tá? Já que o mercado brasileiro estilingou forte nos últimos 30 dias, ou desde a mínima lá em março, 60 dias, tá? 23% em 60 dias não é pouca coisa. E a mesma coisa aconteceu com o Small 11. Então, lá da mínima em março até agora, ele subiu 32%. É bastante coisa, né? Só que olha só, que bizarro, né? Aqui o mercado brasileiro todo negativo, aqui o que vocês estão vendo, algumas coisas positivas, claro, mas tem uma seleçãozinha aqui de ativos que estão positivos, né? Isso aqui é a minha carteira nos Estados Unidos. Praticamente tudo positivo hoje. Esse é o benefício da diversificação internacional, ou em classes de ativos diferentes. Poderia falar a mesma coisa de renda fixa, ou até mesmo do IFIX. O IFIX está na máxima do dia. Tá? O IFIX está aqui, ó. Máximas, máximas, máximas e máximas. Ó, vamos colocar no mensal aqui. Ele se aproximando da máxima pré-pandemia. Tá? Se ele subir mais 100 pontos, é o maior fechamento mensal desde a pandemia. A máxima histórica do IFIX seria 3.260. Então teria que subir mais cento e poucos pontos.
Então, essa análise serve para vocês perceberem a discrepância entre o que está acontecendo no mercado e qual é a visão dos investidores perante o cenário atual. Galera vendendo small caps, vendendo varejo, vendendo menos Ibovespa, comprando fundos imobiliários. A coisa está mais tranquila desse ponto de vista. Lá fora que é interessante de ver, né? Lá fora você tem um S&P, ó, caindo 0,30. Botando aqui no gráfico de 5 minutos, ele fez mínima faz alguns minutinhos, tá? Ele fez mínima há 10 minutos atrás. Então deu uma pesada um pouco mais agora no fim do pregão. Deixa eu esconder isso aqui. Tá colocando aqui no 15 minutos, tá? Foi o dia inteiro caindo, dia inteiro caindo. Desde a abertura dos futuros ontem à noite até nesse momento. Então foi caindo, caindo, caindo. A pergunta é, o que está acontecendo? Quando eu olho para as ETFs ou os índices setoriais do S&P, que são esses caras aqui, ó, vocês vão perceber que a maior parte dos índices setoriais que compõem o S&P estão subindo. Na verdade, a Bolsa Americana hoje está tendo um dia muito bom, sendo bem sincero com vocês. A Bolsa Americana hoje está tendo um dia excelente. Só que como as Big Techs estão caindo, aí o índice acaba sofrendo. Como é que é o título desse vídeo aqui? As Magnificent Seven. As Sete Magníficas. Eu fiz aqui uma pastinha com as Sete Magníficas, que são as maiores empresas, uma das maiores empresas do S&P e também responsáveis pela performance do índice em 2023, tá? Quantas vezes eu já falei isso nos últimos meses? Apple caindo 0,70, Amazon 1,52, Microsoft 1,90, Google 13,19, Meta 13,60, Nvidia 13,70, Tesla 6%. A percepção que eu tenho aqui é que os investidores olharam para os últimos meses e disseram, realmente, deu para fazer bastante dinheiro com essas companhias. Mas chegou um ponto que parece que está meio puxado demais, sabe? A percepção que eu tenho é essa. Parece que está puxado demais. A própria Nvidia, para mim, os fundamentos de Nvidia não suportam o valuation que o mercado tem hoje, que é uma empresa de US$ 1 trilhão, tá? A 200 e poucos vezes lucros, tá? 40 vezes receita. Não suporta. A não ser que a inteligência artificial faça mágica com o balanço da companhia, né? Acho difícil, acho difícil. Inteligência artificial é algo que vai ganhar muito espaço com o tempo, mas não vai ser de uma hora para outra, tá? Já pode jogar a pá de cal na Magazine Luiza ou o Papai Lula vai ressuscitar. Cara, na minha opinião, larga de mão dessas coisas de varejo. Tem que saber escolher muito bem empresa de varejo no Brasil, tá? Eu não sou muito fã. Tá barato? Ah, pode estar barato, mas varejo no Brasil é complicado, tá? Então, não sei o que vai acontecer com o Magazine Luiza, mas as empresas varejistas estão sentindo o efeito desse juro elevado, né? Voltando aqui, como eu estava dizendo para vocês, os setores do S&P 500 hoje estão ótimos, exceto consumo discricionário, comunicação e tecnologia, que são esses que fazem o S&P pesar. O resto praticamente positivo. Imobiliário, energia, materiais básicos, utilities, o industrial, staples e o financeiro levemente negativo. Se bem que, se você olhar para alguns bancos americanos, eles estão subindo, tá? Alguns bancos estão subindo. Deixa eu ver aqui. Eu tenho mais bancos nos Estados Unidos, né? O PacWest subindo 4 e pouco, Western. Eu tenho USB, eu tenho Bank of America também. Pelo menos um pregão um pouquinho positivo, tá? Isso aqui me parece ser rotation. Investidores vendendo aquilo que subiu muito no ano e comprando aquilo que está para trás, certo? Outra forma de analisar isso, tá? É através dessa ETF aqui. Ó, nós vamos colocar aqui em percentual diário no ano, tá? Isso aqui é o S&P 500. Se todas as empresas do S&P 500 tivessem o mesmo percentual, o mesmo peso dentro da bolsa, tá? Então é como se todas as empresas do S&P, as 500 companhias, tivessem o mesmo peso. Enfim, hoje teve um pregão positivo. Tá? Hoje teve um pregão bonzinho, subindo 0,60, sendo que a S&P está caindo.
Se vocês olharem para algumas outras ETFs que eu tenho aqui no mercado americano, ó, Vanguard S&P Small Cap 600 Value, isso aqui é uma ETF que investe em empresas do setor de valor e que são small caps. Cara, subindo 0,90. Aqui tem uma outra ETF de companhias de crescimento, mas que também são small caps, subindo 0,45. O mercado hoje está dando mais ênfase para small caps. Tanto é que o Russell até que estava positivo. Eu tenho essa ETF aqui de dividendos, ó, subindo 0,44. Enquanto que o mercado, para quem olha apenas para os grandes índices, está caindo. Meu Deus, o mercado está caindo. Igão, eu já começo a receber as mensagens. Igão, a recessão vai começar. Igão, a correção vai começar. Eu não sei, cara. Eu não sei o que vai acontecer, tá? Hoje é muito difícil dar uma opinião sobre o futuro dos mercados, certo? Eu me abstenho dessa discussão, vocês já devem ter percebido nos últimos tempos. Tá um ambiente bem complicado de tentar fazer previsões. Então eu aceito um pouco mais a realidade e tento não fazer muitas previsões por enquanto. Em breve, sai uma informação, um dado, é como se a minha cabeça clareasse. Eu tenho uma visão mais nítida do que pode acontecer daqui para frente. Hoje eu não tenho essa visão. E com o tempo, isso aqui eu vou dizer para vocês é muito bacana. Com o tempo, vocês vão ter a mesma percepção que eu, a mesma visão. Sai uma notícia e vocês dizem assim, eu já sei o que fazer. Eu já sei o que fazer, eu já mais ou menos sei onde comprar, o que comprar, por que comprar, eu vou lá. É muito bacana, mas isso é com o tempo, tá? Então hoje eu não tenho muitas informações acerca disso com vocês. Mas o que eu estou falando aqui é interessante. Ó, a Vanguard Mega Cap Growth, aqui são as grandonas empresas de tecnologia. As grandes empresas de tecnologia, de crescimento. Caiu hoje 1,30. Tá vendo a disparidade da performance desses ativos? De setores diferentes, de qualidades diferentes, de tamanhos diferentes. Um é growth, outro é value, um é small, outro é big. Tudo bem. Então, existe essa mudança de percepção de novo. Eu lembro que isso aconteceu alguns dias atrás, tá? Pode até ter sido aqui, ó, 16 de junho. Vamos ver se foi mais ou menos isso aí. 16 de junho. Não tanto, não tanto. Foi quando o Nasdaq fez, Nasdaq e essas companhias fizeram um topo, né? 16 de junho. De lá para cá, eu vejo isso como uma correção, apenas uma correção, o pessoal vendendo aquilo que já deu lucro. Eu até fiquei sabendo semana passada, algumas pessoas comentaram, pô, tô comprando Nasdaq, tô comprando as Big Techs. Pô, cara, sabe, você corre um risco tão grande. Tudo bem que você pode comprar essas empresas e vai ganhar dinheiro no longo prazo. Eu entendo. Eu não duvido. Agora, você comprou justamente no momento em que já performaram bem. Já performaram bem, tá? Voltando aqui para o stock market, o Equal Weight, que é esse índice de ações do S&P com o mesmo peso, colocando na variação percentual no ano, ele está subindo 2,50. Sendo que quando eu olho para S&P 500, no ano, por conta das empresas de tecnologia, ele sobe 12. Nasdaq, que é bem mais concentrado em techs, sobe 30. Me parece que o mercado olhou para isso e disse, ficou caro. Ficou caro, eu vou comprar outras coisas que estão mais baratas. É isso, tá? A análise é mais ou menos essa. E isso não aconteceu só nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil também. E já faz alguns dias que eu venho comentando com vocês que lá fora o mercado perdeu o ímpeto, né? O mercado asiático não tá legal por conta da China. O mercado europeu digerindo mais notícias referentes à desaceleração da atividade, uma inflação persistente, tá? Mas é mais ou menos isso. O S&P tá ali nas mínimas do dia. Nasdaq também, 1,16. Deixa eu voltar aqui. É mais ou menos ali, tá? Com o tempo, outra coisa que eu vou explicar para vocês, com o tempo, vocês vão olhar para esses números aqui. Você começa o dia e olha para os números
e ao longo do dia inteiro você vai lembrar do que você viu de manhã. Então, eu lembro várias vezes de eu ter visto o mercado americano negativo no início do pregão, aí depois deu quase uma positivada, os dois quase positivaram, e aí voltaram a cair de novo. Eu não olho tanto para esses números aqui de pontuação do S&P, mas olho para a variação. Então eu fico gravado na cabeça 0,34. 0,34, 0,34, 0,34, 0,34. Daqui a meia hora eu de novo, tava em 0,30 e poucos, né? Opa, tá 0,40, ou caiu um pouquinho mais. Isso é o dia inteiro, tá? Com o tempo, vocês pegam a manha. Eu aprendi isso enquanto eu operava, né? Você tem que ficar olhando para tanto número ao mesmo tempo e olhando as correlações e DXY e o dólar no Brasil e os emergentes e o petróleo e o ouro e S&P 500 e o Ibovespa, o que está acontecendo aqui dentro, o que está acontecendo aqui fora, lá fora, será que nós vamos seguir o mercado lá fora, será que não? E aí você vai pegando os números e vai deixando na cabeça. Hoje de manhã o petróleo estava negativo, né? 0,80 quando eu fiz a live com vocês, aí positivou, agora tá 0,60. Será que mudou alguma coisa? A princípio não mudou nada durante o dia, não saiu nenhum dado macro relevante. DXY ficou o dia inteiro negativo, 0,20, 0,12, 0,10, 0,14, parado. O ouro eu acompanho muito pouco, tá? Eu vejo que vocês acompanham bastante, eu não olho tanto para ouro, tá? Treasuries também, difícil de falar exatamente o que está acontecendo. Você vem aqui para os títulos, ó. Aqui no Jonas, aqui no panorama tá errado, ó. Tá escrito aqui menos 2,5 para 10 anos. A princípio não, tá caindo 0,50. Então tem que encontrar esses errinhos aqui também. Tem um lado que fala uma coisa, tem outro lado que fala outra. Eu acredito mais aqui nesse momento que no panorama aqui, os juros, eles oscilam muito pouco. Eles são atualizados com menos frequência. Aqui é tempo real, né? Enfim, então é interessante olhar isso. Não tivemos dados nenhum aqui. Aqui também não aconteceu nada de muito interessante. Quando a gente fala sobre Russell, tá? Eu acompanho mais o Russell hoje do que qualquer outro índice nos Estados Unidos. Eu não vou aportar em Nasdaq hoje porque eu acho que ficou puxado, certo? O mercado está bem otimista com a queda da inflação americana. Nós descobriremos sexta-feira se a inflação, de fato, o PCE está caindo, se está caindo rápido, se está caindo devagar, enfim. Nós vamos fazer essa análise ao vivo lá no Instagram, eu junto com o Fábio Fares, tá? E se a inflação cair rápida nos Estados Unidos, esse aqui é um ativo que eu vou olhar com bastante carinho, porque de todos os índices americanos é o que ficou para trás. Então aqui, buscar uma ETF de Russell, uma ETF de small caps de valor, existe um trade que eu botava mais a mão no fogo no passado e dizia que ia dar certo, e hoje eu fico naquela dúvida, né? Se eu entrar aqui no relatório, se eu entrar aqui no relatório da Yardeni Research Growth Value, tá? São investimentos por estilo, como eles gostam de chamar, né? Essa aqui é a relação entre crescimento e valor do S&P 500. Então, os investidores eles estão optando por tomar valor ou tomar empresas de crescimento. Quando essa relação ela sobe, significa que investidores dão mais preferência por crescimento. Aqui, empresas de valor. E é interessante perceber esse movimento aqui de queda, tá? Foi o estouro da bolha da Nasdaq lá no início dos anos 2000. Foi um período de taxa de juro mais alta, que a princípio dá uma preferência maior por ativos de valor, ok? Aqui a taxa de juro ela caiu e por mais de 10 anos os investidores deram preferência para investimentos de crescimento, ações de crescimento. Isso se intensificou demais na pandemia, se inverteu parcialmente após o sell-off do ano passado, a desalavancagem dos mercados em 2022, e agora começou de novo a subir. Eu me pergunto se essa alta aqui ela é sustentável, dado que o ambiente é de uma taxa de juro mais alta do que se esperava, e por um tempo mais longo do que se esperava, certo? Então, eu sei que todo mundo hoje comprando techs. Se eu comprasse tech nos Estados Unidos, seria um ETF, eu não compraria individualmente, eu acho, tá? Tô só dizendo por cima, eu não tenho nenhuma empresa de tecnologia na carteira hoje. Eu dou mais preferência, porque eu sempre fui um investidor de valor.
Eu dou preferência para ativos de valor. Então você olha ali, Nvidia valendo 200 vezes lucro, 40 vezes receita, pô, eu comprei ações de Bank of America que está abaixo do valor patrimonial, ponto. Tá? Caiu um monte aí nesse ano, acho que uns 15 ou 20% em 2023 por conta da crise bancária. Não acho que é um setor que vai se recuperar de uma hora para outra. Quem está exigindo muito deles é essa taxa de juros mais alta, correto? Mas se eu for colocar na minha carteira algum banco, será um banco é, de proporção maior. Eu não colocaria alguma coisa muito pequena, tá? O Augusto mandando áudio aqui, ó. Bora, 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 Bill. Eu só gosto de empresa IPAda. Pois é, empresas aí que são as mais populares, tá? Então foi mais ou menos isso que aconteceu durante o dia, né? O mercado reavaliando as suas percepções. Por que que eu estou fazendo essa live aqui? Porque muita gente, isso é muito normal para investidor pessoa física. O cara olha as ações subindo, as ações sobem, 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 passa um mês, as ações sobem. Aí ele, pô, eu não aguento mais ver o mercado subir. Eu vou comprar porque está subindo. E quando ele faz isso, já é no fim do movimento, e segundo, o mercado já está mudando. O mercado já está mudando. O que eu quis trazer aqui para vocês, o mercado americano está mudando. A minha percepção é essa. Ele está mudando, ele está dando menos preferência para techs e dando mais preferência para outros ativos que estão para trás em 2023, certo? Então, para quem for aportar em techs, eu não diria que não vale, eu não vou dizer que não vale a pena. Eu só diria que no curto prazo o movimento é esse, tá? É o famoso FOMO. Isso aí é um assunto espetacular de finanças comportamentais, inclusive de economia comportamental, que é a questão de você ficar com medo de ficar de fora. O mercado sobe, 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 você não está comprado, e aí você compra só porque você não está no mercado. Você fica de fora da festa. Isso é um efeito psicológico muito normal para quem usa as redes sociais. Você está sempre conectado nas redes sociais porque não quer perder eventos. O que está acontecendo com meus amigos? Quem está postando story? E os reels? E não sei o que, tá? Alguém perguntou da inversão da curva. Não mudou muita coisa hoje não, tá? Não é assim para mudar. Não é assim para mudar. O fato é que hoje a inversão da curva não é brincadeira não, certo? Não é brincadeira não. Igor, faz uma projeção, se possível. A inflação vindo na mesma média do mês anterior, quanto ficaria anual, para ter uma ideia? É que depende aqui, ó. Economista sempre começa com depende, né? Nós temos aqui três métricas de inflação, pode ser? Esse aqui é o Core PCE, em azul, está em 4,7. Isso aqui é o que o mercado está mais, eu estou mais acompanhando hoje, o Core PCE. Aqui nós temos o CPI 12 meses, 4%. E o Core CPI não está aqui, mas é ali 5%, né? 5,1 eu acho que ficou da última vez. Se ele ficar de lado, se o Core PCE ficar de lado na sexta-feira, 4,7, 4,6, vocês vão continuar escutando muita gente falar algo que eu repito aqui há muito tempo. A inflação é pegajosa. A inflação é pegajosa, a inflação não está caindo. A inflação cheia cai, mas o núcleo não está caindo. E o Banco Central americano tem feito um trabalho muito semelhante ao do Banco Central brasileiro, dando atenção, bastante atenção, para o núcleo da inflação. Tá? Mas agora, a Tech com juros de 5% acho que é seguro. Não. Empresa de tecnologia, cujo o seu fluxo de caixa é muito distante no tempo, são empresas que não se dão muito bem nesse ambiente de taxa de juros mais alta. A diferença é que eu estava falando antes das 7 magníficas, são 7 empresas que não são pequeninhas, não são empresas que não têm grana, por exemplo. São empresas gigantescas que ganham muito dinheiro, certo? É um caso específico. Agora, se você olhar as techs, companhias techs, ok? Menorzinhas, elas acabam sofrendo nesse ambiente, tá? Quando o juro baixar, vão subir mais. Eu concordo com o Tássio. O problema é que se constrói agora. Nós estamos vivendo uma conjuntura econômica no mundo inteiro em que a inflação ela é mais alta do que costumava ser.
O mercado não se acostumou com essa história da inflação estar presente e persistente. Tá todo mundo achando que daqui a pouco vai voltar ao normal. Por isso que há mais de meio ano nós vemos o mercado sempre batendo na tecla de que a inflação vai cair, cara, não se preocupa, pô. A inflação vai cair, taxa de juros daqui a pouco vai cair. Isso a gente escuta há muito tempo, né? Como assim escuta? Só olhar o que o mercado projetava, as expectativas para a taxa de juros no fim do ano. E não está se concretizando. Está todo mundo abraçando a ideia de que o Fed realmente vai manter o juro alto por mais tempo. Então, essa história de que daqui a pouco o juro vai cair está meio que desaparecendo do cenário. Eu achava que quando o mercado abraçasse essa visão, a bolsa ia cair e o bear market ia continuar. E não aconteceu. Então, eu estou tendo que atualizar, né? Eu tenho as minhas ideias. Eu achava que o S&P ia cair mais. Bom, mas aí a recessão não aconteceu no ano passado. Bom, então posterga para frente essa história de recessão. O mercado tende a ficar de lado, inclusive positivo, tá? Quando o Fed para de subir o juro, que é o caso de agora. Claro que eles ainda podem subir mais uma ou duas vezes, mas a gente não sabe exatamente se vai acontecer. Se os dados de inflação continuarem melhorando, eles não vão subir mais o juro, certo? E aí, enfim, a gente tem essa discrepância entre o que o mercado achava que ia fazer, o que o Fed ia fazer, o que ia acontecer. Enfim, esse gap parece que ele fechou, tá? Mas, como eu falei já no passado, eu achava que a S&P iria para 3.200, correto? No caso de uma recessão. Isso não aconteceu por enquanto, então eu coloco em stand-by essa minha opinião, tá? Igor, 10 anos para trocar o notebook. Já me disse que você não gosta de tecnologia. Exatamente. Já que gosta de ações de valor, por que não investe no agro brasileiro? Ahn, eu acho, assim, o agro agora tá todo mundo falando de agro no Brasil, né? E aí vai todo mundo pro agro, investe nas empresas, ficam caras, eu caio fora. Eu invisto naquilo que ninguém tá falando sobre. Eu gosto de cair fora, que nem vocês estão falando aqui de tecnologia, eu caio fora da tecnologia. São empresas que já renderam muito esse ano. Dificilmente vão render mais. Essa que é a minha visão. Agora todo mundo fala do agro brasileiro. Eu já caio fora do agro, eu não quero saber. Eu quero para outro setor que ninguém está falando sobre. Eu sou o cara que vai mais distante das tendências. Eu não sigo tendência. Eu não sigo tendência do que é o popular no momento. Tá? É a minha forma de investir. Eu invisto assim já há muito tempo, tá? Tá? Não, eu não invisto de outra maneira. Eu não consigo. Eu me criei investindo dessa maneira. Por isso que a minha visão é essa, tá? Dzień dobry, ó, o Jairo Master ali, ó. Certo, meus amigos, eu tenho um compromisso agora à tarde, então a gente se vê novamente amanhã à noite. Nós temos live aqui no canal, junto com o Gamboge, lá da Quad Financial, e com o Tiagão, certo? Convido vocês a participarem, a live já está disponível aqui no YouTube. Vocês apertam lá no lembrete e serão notificados amanhã à noite, beleza? É live foda. É técnica, né? Não é aquela coisa de encheção de saco. É uma live técnica. Ele tem uma visão de mercado muito semelhante à minha, ou melhor, eu tenho uma visão muito semelhante à dele. Ele é mestre de mercado, com mais de, acho que 40 anos de mercado. E, e a gente tem uma visão muito semelhante, tá? Nós vamos atualizar as nossas opiniões do que está acontecendo, ok? Galera, muito obrigado e até mais.